Shalom, queridos. Depois desse cântico lindo, 2 cânticos, né? E depois também dessa oração pedindo a Deus para entender tudo e responder os questionários e entregar no prazo certo, né? Recebe o link na sexta com o questionário junto, responde o questionário baseado no que você aprendeu no vídeo e envia na terça-feira para a apóstola Rai. E aí, tudo em dias? Então vamos para o nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje é o estudo do livro de Abacuque, profeta Abacuque. O livro de Abacuque é um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Pelo menos vocês já aprenderam que são 12 profetas menores do Novo Testamento, né? E aqui já temos um deles, que é Abacuque. Este livro está no Novo Testamento, situado entre os livros de Naum e Sofonias. Ele está situado entre o livro de Naum e Sofonias. Embora seja uma das obras mais curtas do cânon bíblico, com apenas 3 capítulos, o livro de Abacuque é repleto de mensagens profundas e teologicamente ricas. Esta introdução abordará as principais informações relevantes ao estudo do livro de Abacuque, como autor, data, características, tema, contexto histórico e teológico e a sua relevância para leitores modernos. Acredita-se que o próprio Abacuque, um profeta cujo nome significa abraço ou abraçar, seja o autor do livro, tudo indica que esse autor, Abacuque, é o autor do livro que leva o seu nome. O nome do livro é Abacuque e ele foi o autor do livro. Tudo indica que foi ele. Pouco se sabe sobre a vida de Abacuque, já que a Bíblia não oferece muitos detalhes sobre sua origem, família ou ministério. No entanto, acredita-se que ele tenha vivido e profetizado no reino de Judá, por volta do século 7 a.C., durante o reinado de Josias, 640 a 609 a.C., ou do reinado de Jeoaquim, no ano 609 a 695 a 595 a.C. A data exata de composição do livro é incerta, mas a maioria dos estudiosos concordam que ele foi escrito entre 612 e 605 a.C. Isso se baseia em referências históricas e profecias contidas no livro, especialmente a ascensão e queda do Império Neobabilônico, liderada por Nabucodonosor II, que conquistou a Síria e posteriormente o reino de Judá. O livro de Abacuque é notável por sua estrutura única, que combina elementos de lamentação, profecia e hino. O livro pode ser dividido em 3 partes principais. Primeira, diálogo entre Abacuque e Deus. Essa seção apresenta 2 perguntas feitas por Abacuque a Deus, seguidas de suas respectivas respostas. As perguntas giram em torno do problema do sofrimento e da injustiça no mundo, bem como a resposta divina a essa realidade. Essa é a primeira. Nós vimos que temos 3. O livro está dividido em 3 partes principais. A primeira é o diálogo entre Abacuque e Deus. A segunda é a oração de Abacuque, no capítulo 3, de 1 a 15. Essa parte do livro consiste em uma oração poética, na qual Abacuque reflete sobre a atuação de Deus na história de Israel, especialmente nos momentos de juízo e salvação. Terceiro, hino de fé, capítulo 3,
de 16 a 19. O livro termina com um hino no qual Abacuque expressa sua confiança na soberania e na justiça de Deus, apesar das circunstâncias adversas e incertas. O tema central do livro de Abacuque é a questão do sofrimento e da injustiça no mundo e a resposta de Deus a esses problemas. Abacuque questiona por que Deus permite que os ímpios prosperem enquanto os justos sofrem e porque ele utiliza nações injustas como os babilônicos para executar o seu juízo. A resposta de Deus a essas perguntas é um dos principais ensinamentos do livro. Deus é soberano e tem propósito maior em tudo o que ele acontece. Tem propósito, Deus é soberano e tem um propósito maior em tudo o que acontece, mesmo que isso não seja imediatamente aparente aos seres humanos. Deus afirma que, no devido tempo, os ímpios receberão o seu castigo, enquanto os justos serão recompensados. A mensagem central do livro de Abacuque pode ser resumida na célebre frase: o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Essa ideia enfatiza a importância da confiança em Deus, e da paciência diante das adversidades. O livro de Abacuque foi escrito em um período turbulento da história da história de Israel. O reino de Judá estava sob constante ameaça dos impérios vizinhos, especialmente a Síria e a Babilônia. A Assíria, que havia destruído o reino do norte de Israel, 722 a.C., estava em declínio, mas a Babilônia estava emergindo como uma potência mundial. Nesse contexto, o povo de Judá enfrentava não apenas perigos externos, mas também a corrupção e a injustiça internas. A religião e a moralidade haviam se deteriorado e muitos líderes religiosos e políticos se envolveram em práticas corruptas e opressoras. A mensagem de Abacuque, portanto, ecoa os temas encontrados em outros profetas do Antigo Testamento, como a denúncia da justiça e a exortação ao arrependimento e a fidelidade a Deus. Embora o livro de Abacuque tenha sido escrito há mais de 2 milênios, suas mensagens são extremamente relevantes para os leitores modernos. A questão do sofrimento e da injustiça no mundo continua sendo um problema central na experiência humana e muitos ainda se perguntam por que Deus permite que tais coisas aconteçam. O livro de Abacuque oferece uma perspectiva teológica sobre essas questões, enfatizando a soberania e a justiça de Deus e a necessidade de confiar nele mesmo em meio às adversidades. Além disso, a mensagem de Abacuque sobre a importância da fé e da paciência diante das dificuldades pode servir como lembrete encorajador e edificante para o cristão hoje. Em conclusão, o livro de Abacuque é uma obra complexa e fascinante que aborda questões profundas e atemporais relacionadas ao sofrimento, à justiça, à fé em Deus. Ao estudar este livro, os leitores podem obter uma compreensão mais profunda da natureza de Deus, de seu cuidado pelo seu povo e da importância de confiar nele em todas as circunstâncias. Como você vê Abacuque dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que não haja gado no curral, esse versículo é um versículo conhecido de todos os cristãos, porque realmente Abacuque traz essa mensagem de fé para nós. Ao mesmo tempo, a mensagem de Abacuque oferece esperança e encorajamento para aqueles que enfrentam a adversidade e buscam respostas em meio a um mundo muitas vezes
caótico. Então, mais uma vez, mais um profeta com um livro bem pequenininho e com um assunto tão relevante, porque a Bíblia não tem nada que não seja relevante. Tudo que Deus colocou aqui é para nosso crescimento espiritual. Então, estejamos sempre atentos às palavras deste livro, como Deus falou para Josué, que não se aparte deste livro, que as palavras deste livro não saiam da sua boca. Quando Deus falou isso com Josué, só tinha apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Hoje nós temos a Bíblia completa. Então, glórias a Deus, que aí é que não podemos nos apartar mesmo, porque Deus tem todas as respostas que precisamos. Tudo que nós precisamos está aqui nesse livro e nós prosseguiremos fazendo o que Ele mandou, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Esse é o propósito de Deus, você conhecer a palavra para fazer com que as pessoas também conheçam a Jesus. Jesus é a palavra, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Então, se eu conheço a Bíblia, eu conheço a Jesus. De Gênesis a Malaquias aponta a Jesus. E de Mateus a Apocalipse, Jesus está no nosso meio, veio, cumpriu o propósito, foi para os céus, está à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, o livro todo é em função de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós estamos estudando com uma finalidade, porque se nós estamos estudando, temos fé suficiente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a fé está suficiente agora. O que temos que fazer? Aquele colega de trabalho que você deixou passar batido, ficou como um agente secreto junto dele, que ele nem sabia que você era crente, volta a ele agora e vai dizer para ele que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Vai fazer o que Jesus mandou. Ele disse, ide fazer discípulos. Vamos, vai não vamos, eu, você, nós. Vamos fazer o que ele mandou, porque ele diz que nós somos amigos dele se fizermos o que ele nos manda. Ele mandou, ide e fazei discípulos. Então, vamos fazer? Qual é a desculpa que você vai dar diante de Deus? Não tem desculpas. Jesus Cristo não aceita desculpas. Quando Ele manda, Ele capacita. Você põe o pé à frente e Ele impulsiona com seu poder. Agora você sentadinha dentro de um templo, dia e noite, todas as semanas, não é? De noite não, todas as semanas. Assiste o culto, assiste. Às vezes nem cultua, está assistindo. E depois voltar para casa, não está com nada. Voltemos a Deus. Vamos mudar, deixar Ele mudar a nossa história. Nós estamos aqui para servir. E não tem serviço maior do que esse. Tirar as vidas da mão de Satanás. Saquear o inferno. Encher a casa de Deus. Fazer o reino de Deus crescer. Eu não tenho ainda 12, não consigo 12. Você consegue, se você for em um bairro marginalizado, as pessoas recebendo comida, recebendo calçado, recebendo roupa para vestir. No meio desses, pelo menos 10, você vai conseguir. Eu digo a você, consegue os 12. 10 é conversa, você vai conseguir os 12 se você for lá. 12 discípulos para estar no templo com você todos os domingos, ouvindo a palavra, e durante a semana, nas células, discipulado, células, porque nós estamos numa igreja em célula no modelo dos 12, não podemos enganar a Deus. Temos que ter células. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, às vezes a pessoa não quer logo para o templo. Você já tem uma célula, leva essa pessoa para a célula. Não engana Deus, não. Nós estamos aqui. Se Deus te chamou nesse ministério, é porque o seu ministério é justamente o que está na Bíblia. Não é ministério inventado pelo homem. Ganhar vidas, ter células, ter discipulado de 12. Por que 12? Porque Jesus teve 12. Se Ele no Espírito Santo conseguiu 12, é claro que Ele deu o seu Espírito para a gente conseguir também. Manter 12 treinados, conhecendo a Deus, para fazer o mesmo serviço que você está fazendo com outras pessoas também. E células, claro, você deixou o exemplo, que a nação israelita, que é a nação que Ele escolheu para depois se tornar junto com nós a igreja, é claro que Ele dividiu em células, lá em Êxodo capítulo 18, é um grande número de pessoas, e aí Moisés não aguentava, tinha que dividir para ter cada
equipe, ou seja, cada célula, alguém tomando conta, e Moisés só resolvia os problemas que aquele líder daquela célula não pudesse resolver. Deus começou o seu povo assim, porque nós queremos ser uma igreja de dentro de uma igreja que se reúne dentro de um templo e dali não serve para nada. Não pode. É do jeito que Deus começou, como está na Bíblia. A igreja se reúne, mas tem em cada bairro, tem células, em cada rua tem células para facilitar a obra de Deus. Pessoas que não podem ir no templo que é mais distante, vai na célula. É isso que Deus quer de nós, fidelidade, a aliança que nós temos. Nós nos aliançamos com o Senhor e com os líderes desse ministério, que você foi salvo por ele, então você está no lugar certo para fazer tudo isso que essa igreja em célula propõe. Já foi um encontro? Passa pelo encontro. Quando você tem um discipulado ou você tem um discípulo que está nesse caminho de ganhar, consolidar, discipular, você só pode encaminhar logo assim que você consolida para o encontro Peniel, que é para poder tirar tudo aquilo que veio na vida dele, na cabeça, na alma, de ruim, através daquelas ministrações que se faz lá no encontro. Vamos dizer assim, é para enxaguar, né? É um enxágue, uma purificação, uma limpeza, é um encontro com Deus. E você não pode deixar seu discípulo, que você já consolidou, sem passar por um encontro tremendo. Não se esqueça. Onde nós nos aliançamos com Deus, nós devemos cumprir tudo o que Deus colocou naquele lugar, porque é desse jeito que Ele quer a sua vida. Se Ele quisesse você de braços cruzados dentro de um templo só aos domingos, Ele colocava num ministério aí qualquer. Mas Ele te escolheu para fazer essa grande obra. Está num ministério onde tem serviço e serviço caro, porque vamos falar sempre como Davi, não darei ao meu Senhor nada que não seja caro. E aí nós também não daremos a Deus nada que não seja caro. É caro ter células, mas nós vamos ter célula. É caro ter discípulos, mas nós vamos ter discípulos. É caro ir para os bairros marginalizados, mas nós vamos lá buscar os que estão cativos na mão de Satanás. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.